Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Aqui é tia Roseli e a nossa aulinha de hoje será de língua portuguesa. Nós vamos aprender um pouco sobre singular e plural. Mas antes de falarmos um pouco sobre singular e plural, nós vamos falar um pouco sobre substantivo. Vocês lembram da nossa aulinha sobre substantivo? Substantivo é a palavra que dá nome a tudo, a lugares, aos animais, aos objetos, às pessoas, às plantas, aos dias da semana, certo? Então, a forma singular dos substantivos indica apenas um elemento, certo? E a forma plural, ela está indicando mais de um elemento. Por exemplo, se eu tenho aqui na minha mão apenas uma caneta, como é que eu vou escrever? Caneta. Mas se eu tenho aqui duas canetas, eu vou acrescentar no final da palavrinha caneta a letrinha S, certo? Então, a forma plural dos substantivos, eu acrescento a letrinha S no final das palavras terminadas com vogais, certo? Então, em vez de eu escrever caneta, que eu estou me referindo a apenas um objeto, para me referir a mais de um objeto, eu vou acrescentar o S no final dessa palavrinha. Então, vai ficar canetas, para indicar mais de um elemento, certo? Já nas palavrinhas terminadas em R, S ou Z, devemos acrescentar as letrinhas ES para nos referir a mais de um elemento. Por exemplo, a palavra cor. Quando eu quero me referir a mais de uma cor, eu vou acrescentar no final dessa palavra as letrinhas ES. Então, em vez de falar cor, eu acrescentando a letrinha ES, então vai se tornar a palavrinha cores, quando eu quero indicar mais de uma cor. Outro exemplo é a palavra país. Quando eu quero me referir ou indicar mais de um país, eu acrescento no final dessa palavra as letrinhas ES. Então, vai ficar a palavrinha países. E também, na palavrinha raiz, se eu quero me referir a raízes ou mais de uma raiz, eu vou acrescentar as letrinhas ES. Então, vai ficar raízes, certo? Então, singular, eu estou me referindo a apenas um elemento. E plural, eu estou me referindo a mais de um elemento, certo? No final das palavrinhas terminadas em vogais, eu acrescento apenas a letrinha S. Mas no final daquelas palavrinhas terminadas em R, S ou Z, eu acrescento as letrinhas E e S, para me referir a mais de um elemento. Aqui estão alguns exemplos agora que nós vamos ver de palavrinhas que estão no singular e vamos passar para o plural, certo? A primeira palavrinha que nós vamos passar para o plural é a palavra gás, certo? E o plural da palavrinha gás é a palavrinha gases. Estão vendo que a palavrinha gás é terminada com a letrinha S, então devemos acrescentar no final dessa palavra as letrinhas ES. E o plural da palavrinha gás, gases. Outra palavrinha que nós vamos ver agora é a palavrinha capuz, que é terminada com a letrinha Z. Como nós vimos, toda palavrinha que é terminada com a letrinha R, S ou Z, devemos acrescentar as letrinhas ES. Então, o plural da palavrinha capuz são capuzes. Outra palavrinha é a palavrinha motor. Da mesma forma, devemos acrescentar no final dessa palavra as letrinhas ES, certo? Então, plural de motor é motores. E agora, um exemplo de uma palavrinha terminada com vogal. Então, todas as palavras terminadas em vogal, devemos acrescentar apenas a letrinha S. Então, plural da palavrinha meia é meias. Bem, meus amores, essa foi a nossa aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deem bastante like no nosso vídeo e até a próxima aula. Beijinhos!